Vamos falar sobre esse assunto. Eu acho importante agora a gente conversar e a gente aprofundar. O tema que eu disse para você no começo do programa é retinoblastoma. Justamente é o câncer justamente que dá naquela região. Nós vamos entender daqui a pouco e compreender. Tem um VT, nós vamos assistir e depois a gente vai conversar. Nos últimos dias, as redes sociais e os sites de notícias têm ficado atentos sobre uma doença pouco falada, retinoblastoma, que afeta a pequena Lua, filha de Thiago Leifert e Diana Garbin. Retinoblastoma é um câncer raro, que geralmente atinge crianças até 5 anos de idade, podendo afetar 1 ou 2 olhos, ou até mesmo sendo mais interno e tendo origens nas células nervosas do cérebro. A cada ano, cerca de 400 casos deste câncer são diagnosticados no Brasil. Apesar da sua raridade, essa doença pode ser tratada. Vendo a preocupação de muitos pais sobre o caso da bebê Lua, o Papo Reto explica hoje um pouco mais sobre retinoblastoma, seus sintomas e como deve ser tratado. O assunto é sério e o papo é reto. É um assunto sério, é um caso importante da gente conversar porque é uma doença rara, né? Por volta de 8 mil pessoas que são acometidas ao ano. Isso é muito raro, isso faz a doença entrar numa estatística como rara. Eu converso aqui com 2 especialistas, tenho a alegria de receber aqui na Rede Vida de televisão a doutora Daniela Monteiro, que é oftalmologista, especialista em glaucoma e plástico ocular, especialização no Wilson Eye Hospital nos Estados Unidos, diretora de expansão dos olhos, Hospital de Unidade de São José do Rio Preto, e diretora clínica dos Olhos, que é o Hospital Unidade de Barretos. Doutora Daniela, seja bem-vinda. Também recebo a doutora Kellen Cristina do Vale Lúcio, que é retinóloga. Ela é médica do Departamento de Oftalmologia, Retina e Vítreo da Unesp em Botucatu, membro titular da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, chefe do Departamento de Retina do Instituto de Olhos de Botucatu. Doutora Kellen também, seja muito bem-vinda, viu? A Kellen, para o pessoal saber quem que é uma, quem que é outra, a Kellen é a morena e a doutora Kellen é a morena, a doutora Daniela é a loira. Olha aí que beleza. Sejam bem-vindas, muito obrigado por estar com a gente aqui. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu vou fazendo a pergunta, mas eu quero deixar bem claro que vocês duas devem responder, porque o quanto mais a gente tiver de informação para as pessoas, é muito importante, muito importante. Eu queria que já perguntar tanto para a doutora Daniela quanto para a doutora Kelly, né, o que é a retinoblastoma? Porque, de repente, todos nós começamos a falar, né, justamente por causa do caso mais evidente da Lua, né, filhinha do Thiago e da Daiane, e de repente todo mundo começou a falar, mas é importante que a gente entenda o que é, e principalmente os pais que têm seus filhos nessa idade mais tenra. Doutora Daniela, pode falar. Primeiramente, gratidão, querido Padre Joelis. O retinoblastoma é raro, graças a Deus. Porém, ele é um tumor maligno. E entre os tumores malignos intraoculares, ele é o mais comum na infância. Por isso, gratidão aos pais que tiveram a coragem de nos dar essa oportunidade de estar orientando toda a população da importância do exame do bebê logo ao nascimento. É um tumor que tem tratamento, padre, graças a Deus. Por isso, o diagnóstico tem que ser feito no momento certo. É essencial a avaliação do bebê ao nascimento. Muito bom. Doutora Kellen, a senhora, essa etapa, aliás, a precocidade no diagnóstico é importante mesmo nesse caso, doutora? É extremamente importante. Quanto antes é feito o diagnóstico, a gente tem chance desse tumor estar menor e ele estar restrito dentro do olho, e aí desse diagnóstico precoce vai depender o sucesso do tratamento.
Com qual idade que, de repente, a mãe, os pais devem procurar o oftalmologista para se fazer esse tipo de exame? É importante salientarmos que ao nascimento é obrigatório o teste do olhinho. Então, o pediatra, já na maternidade, nas primeiras 72 horas de vida, o bebê já é examinado pelo teste do olhinho, né, através de uma luz que nós colocamos diante dos olhos e observamos o reflexo da retina, o reflexo vermelho. Este exame, ele é obrigatório, né, e nos dá a oportunidade de diagnosticarmos doenças já ao nascimento do bebê. Mas essa criança, ela precisa continuar sendo monitorada. Então, pelo menos entre o 6º até os 12 primeiros meses de vida, seria ideal que essa criança procurasse também uma avaliação oftalmológica mais específica para que fosse observado o fundo do olho da criança também. A gente teve problema na comunicação com a doutora Daniela. Doutora Kelly, a senhora conseguiu ouvir? Ouvi. Na verdade, eu ouvi parado, mas ouvi. É o seguinte, o primeiro ano de vida, o teste do olhinho, que é o teste de reflexo vermelho, que é feito direto na maternidade antes do bebê ter alta, é extremamente importante para a gente poder detectar alguns tipos de tumor, alguns tipos de catarata congênita e poder intervir o mais rápido possível, para poder tentar dar a melhor visão possível para essa criança, porque vai ser o resto da vida, né? Depois desse reflexo vermelho, quando que essa criança deve ir para o consultório? Pelo menos aos 6 meses de idade, e o ideal seria que fosse a cada ano até o resto da vida, digamos assim, né? Porque existem casos que são mais raros ainda, mas que o tumor já pode nascer com a criança. Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico, menor o tumor, melhor o tratamento. Interessante. Olha, informações interessantes, porque eu não sabia que existia esse teste do olhinho. A gente sabe do teste do pezinho, né? Mas eu não sabia que existia esse teste do olhinho. Aliás, nunca escutei falar sobre isso. Por isso essa informação é muito importante. Doutora Daniela, acho que já voltou a comunicação. Eu pergunto para as duas, e vocês trabalham, né, praticamente com isso, qual o problema mais comum de ocorrer na visão de crianças? A gente está falando do retinoblastoma, mas existem outros problemas também, né? Essa pergunta é muito importante, porque logo ao nascimento nós podemos detectar também outras doenças, como o glaucoma congênito, como a catarata congênita, como alterações também no canal lacrimal da criança, que também merecem ser tratadas já logo nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, tratando-se de doenças que podem, digamos que, prejudicar o desenvolvimento da visão da criança. Mas observamos como os diagnósticos mais comuns, que comprometem a criança, os erros refracionais, que nada mais é do que necessidade de óculos. E a necessidade de óculos também em crianças, na primeira infância, se faz necessário uma correção no momento certo para que o cérebro aprenda a enxergar. Nós, de uma forma muito simples, explicamos aos nossos pacientes que quem enxerga é o nosso cérebro. O nosso olho é uma potente máquina fotográfica que capta a imagem e, através do nervo óptico da retina, transmite ao cérebro. Então, se o nosso cérebro não aprender a enxergar, nós teremos um problema visual que nós chamamos de ambliopia, que é o não desenvolvimento correto da visão de 100% pelo resto da vida. Por isso, a relevância de uma avaliação oftalmológica já nos primeiros 12 meses. Muito bom. Olha, gente, eu estou impressionado. A gente está com uma das 2 melhores especialistas do Brasil conosco aqui. Eu fico muito lisonjeado mesmo, lisonjeado. Eu estou conversando com a doutora Kellen Cristiane do Vale Luz. Ela é retinóloga, né?
Interessante. E a doutora Daniela Monteiro, oftalmologista, a gente está falando sobre retinoblastoma. Eu vou pedir licença a vocês duas, eu volto rapidinho, eu vou falar com a Renata e já volto. Do meu lado eu não... Você bateu o celular na boca dele? Não, eu fiz assim, ó. Pensei que foi... Violência aqui dentro da Rede Vida. Olha, gente, a gente está conversando aqui com a doutora Daniela Monteiro, oftalmologista, a doutora Kellen Cristiane do Vale Lúcio, retinóloga. A gente está falando sobre retinoblastoma. Eu queria voltar e queria perguntar mais uma vez, porque é importante a gente informar as famílias como a gente identifica esse problema, a retinoblastoma. Eu tenho que falar, doutora, pode falar, doutora Kellen. Não. Na maioria das vezes, padre, quem vai fazer o diagnóstico, vai perceber pela primeira vez, vão ser os próprios pais, né? Então, o pai, a mamãe, a avó, né? A hora que a mãe está amamentando o bebê, olha o seu filho, olha para o olhinho do seu filho, olha para o narizinho do seu filho, preste atenção, veja se tem algum reflexo diferente. A criança não é bebê, presta atenção se o olhinho está entortando, se às vezes faz aqueles movimentos irregulares, que o olhinho fica assim mexendo o tempo inteiro. Veja se o olhinho começou a entortar. Tem alguns tipos, até os 6 meses de idade, os olhos às vezes eles entortam, mas eles entortam. Mas quando a criança vai ver alguma coisa muito próxima, então olha muito próximo e logo esse olho torto já se resolve. Mas começou a reparar que um olhinho está entortando, que a criança às vezes conseguia enxergar algumas coisas, brincar com algumas coisas pequenininhas ou notar algumas diferenças e começa a não conseguir mais fazer esse tipo de coisa, então já leve no especialista, né? Leve para o oftalmologista, é muito importante. Muito interessante, muito interessante. Se não, tudo bem, né? É melhor a gente pecar por excesso do que por falta. O que a doutora Kelly e a doutora Daniela estão falando é muito importante, ser precoce esse diagnóstico, o mais rápido possível. Então, isso que ela disse na hora que está amamentando é muito importante. A mãe tem muito olho no olho com a criança quando amamenta, né? Doutora Daniela, o tratamento, como é feito do retinoblastoma? O tratamento, como é? Já que a senhora tinha falado que é um câncer, é um tumor maligno. Como é o tratamento? O tratamento depende muito de 3 fatores principais: da localização desse tumor, ou seja, se esse tumor ele está dentro do olho, né, restrito à localização intraocular, se esse tumor tem um tamanho já considerável, com comprometimento já de nervo óptico, ou se esse tumor já tem uma característica de disseminação para outros tecidos além do olho. Isso é muito importante. Também é importante salientarmos que, na maioria das vezes, o tratamento de escolha é por quimioterapia, dependendo desses fatores citados. E, atualmente, a quimioterapia, ela nos proporciona uma qualidade de vida, né, pelos menores efeitos colaterais neste tipo de tumor, né? Digamos que a maneira que é empregado o tratamento com quimioterapia nos proporciona, sim, que a criança tenha mais qualidade de vida quando, claro, tratado no momento certo. É tão relevante sabermos que esse tipo de tumor tem tratamento, e um tratamento que nos proporciona cura em 95% a 98% das vezes, se tratado no momento certo. Muito bom. Essa é a pergunta que eu faço para a doutora Kelly, eu acho que todos os pais querem escutar. Há cura para esse problema? A cura, claro, cada caso é um caso, por isso tem a importância do diagnóstico precoce. Se esse tumor ele tiver restrito ao olho, né, que o tumor ele gosta de sair do olho principalmente por três meios, digamos assim. Ele gosta de atingir o nervo óptico e ir para o cérebro. Às vezes ele vem para o meio do olho, que é um tecido que tem muita circulação, e daí ele pode disseminar também. Ou ele também pode ir para a íris, que é a parte colorida do olho. Então daí ele começa a sair do olho. Quanto mais restrito tiver o tumor, maiores são as chances de cura.
né? E também existem os tumores unilaterais e os bilaterais, né? Para poder também saber qual que é o tipo de tratamento que vai ser indicado. Quando as senhoras falam que o tumor saindo do olho, isso significa metástase? Isso. Ah, entendi. Interessante. Infelizmente, sim. E aí, sim, infelizmente, nessa situação, realmente já é um diagnóstico mais tardio. Por isso, a relevância de um diagnóstico correto no momento certo. Sei. Tratamento precoce e realmente é muito resolutivo. Doutoras, Importante frisar, padre. O importante frisar é que, assim, se o tumor disseminar, essa criança corre risco de morte, né? Ele é um tumor do olho, mas ele vai atingir o corpo inteiro e a criança tem risco de morrer. Ah, então isso é importante que os pais saibam. E eu pergunto mais uma vez, vocês que estão todos os dias lidando com isso e com as famílias, com os pais e tal, vocês acham que os pais costumam, às vezes, procurar muito tarde o oftalmologista para os seus filhos? Esse conceito está mudando, graças a Deus. Mas, na minha época, vamos falar assim, nós tínhamos o hábito de procurar o oftalmologista quando estávamos na idade pré-escolar, pré-escola, 6, 7 anos, o que era muito tarde. É verdade. Para a maioria das doenças que comprometem o bebê já ao nascimento. Atualmente, nós já estamos tentando, através de orientação à população, trazer essa informação que a continuidade do teste do olhinho se faz dentro dos primeiros 12 meses de vida. E após esse período, né, passou com o oftalmologista nos primeiros 12 meses de vida, a importância de acompanhar também o seu bebê no segundo, terceiro, né, quinto ano de vida, para entendermos se este olho está aprendendo a enxergar corretamente. Então, os exames preventivos são essenciais, como em tudo em medicina. Doutora Kelly, por que esse tumor aparece? Existe alguma coisa que provoca? Da onde que vem isso? Olha, existem tumores que têm origem familiar, genética. Então, quando a gente tem casos na família, existe uma chance maior da gente apresentar esse tumor também. Então, se alguém já sabe que na família alguém já teve algum tipo de tumor no olho, ou que teve que retirar o olho, ou que é um olhinho, digamos assim, preguiçoso, que não desenvolveu, é bom procurar mais precocemente ainda, né? Mas algumas vezes a gente simplesmente não sabe por que acontece. Mas a gente fala que a genética é meio uma loteria e às vezes a gente ganha na loteria ao contrário, né? Eu acho importante a gente falar também, padre, que não é porque se eu tenho um filho e ele tem retinoblastoma, que eu não vou ter mais filhos porque eu tenho medo de passar o mesmo tumor para os outros filhos. Não é assim que funciona, né? Se eu tiver um filho com retinoblastoma, o que seria o ideal? Eu fazer um teste genético, o pai do bebê fazer um teste genético e a gente fazer um teste genético na criança, para saber se existe um gene RB, que é o gene do retinoblastoma. Se nenhum de nós três tivermos esse gene RB, a chance do nosso outro filho com retinoblastoma é mínima. Muito importante. Essa informação é muito importante, inclusive para aliviar os pais também que de repente já enfrentam esse problema. Doutora Daniela, agora eu faço a última pergunta, que eu sei que eu estou tomando bastante tempo de vocês, mas para que os pais possam se orientar mais uma vez, geralmente com qual idade que pode surgir essa doença, né? A gente está vendo, vocês insistiram nessa questão de que logo se faça, mas qual idade que surge? O retinoblastoma, ele pode acontecer já intraútero, na formação do bebê, né? Então, pode já ao nascimento ter a presença do tumor intraocular. E também pode acontecer de aparecer dentro dos primeiros 3 anos de vida do bebê, ou, em alguns casos mais raros, até o 5º ano de vida. Então, geralmente, do nascimento até o 3º ano de vida.
Por isso a importância de, nesse período, a criança estar monitorada. Muito bom. Quero agradecer vocês duas. Gente, como é bom a gente ter gente inteligente, fundamentada como vocês. Obrigado, obrigado. Que fantástico. Eu quero agradecer a doutora Daniela Monteiro, oftalmologista, mais uma vez, lembrando, especialista em glaucoma, em plástico ocular. Eu nem sabia que existia plástico ocular, olha que interessante. Especialização no Wills Eyes Hospital nos Estados Unidos, diretora de expansão do Dolhos, Hospital de Unidade São José do Rio Preto, e diretora clínica do Dolhos. Atenção! Vocês podem acessar o site www.dolhos.com.br, né? Ou então, sigam a doutora Daniela no Instagram, @doutora DRA Daniela Monteiro de Barros, @DRA doutora Daniela Monteiro de Barros. Vai seguir lá no Instagram. Também a doutora Kellen, você pode, o contato da doutora Kellen Cristiane do Vale Lúcio é o IOB, Instituto de Oftalmologia de Botucatu, no Facebook. Você pode entrar lá no Facebook, IOB, Instituto de Oftalmologia Botucatu. Muito obrigado, obrigado mesmo pela presença de vocês. E digo, vou voltar com vocês por esses dias, mais dias, para vocês nos ajudarem a informar cada vez mais. Obrigado, viu? Gratidão, Padre. Obrigada. E peço a gentileza da sua bênção. Deus abençoe vocês duas, conduza vocês, porque vocês são esperança para tantos e tantos pais, né? Alívio para tantas e tantas famílias. Deus abençoe vocês. Bom, olha, muito bom. Queria dizer que nós trazemos aqui esse assunto para lembrar que existe esperança, existe cura, existe tratamento. O Tiago e a Daiane, eles vieram e abriram o seu coração, trazendo para o Brasil inteiro um problema que devastou toda a família. E fizeram isso justamente para que outros pais, outras famílias pudessem ser ajudadas. E já está tendo resultado. Muitas e muitas famílias, muitos e muitos pais estão já percebendo, estão levando seus filhos para o exame de fundo de olho, estão levando os seus filhos para fazer um exame mais acurado com o oftalmologista. E digo para vocês, há muitas e muitas descobertas por causa desse caso da Lua. Muitos e muitos pais já estão descobrindo, e o mais importante, estão descobrindo num nível muito precoce esses tumores, o que faz com que o tratamento seja muito eficaz. Eu digo para a Daiane e o Tiago, e principalmente para a Lua, todos nós estamos rezando por vocês. Todos nós estamos rezando pela Lua e todos nós confiamos em Santa Luzia, protetora dos olhos,